Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, corrigida uma das principais injustiças que o PokerCast fez em sua história. Ariel Bahia foi a única entrevista que eu fiz e que não foi pro ar. Mentira. Eu tenho uma entrevista que eu fiz e não foi pro ar, foi aquela lendária entrevista do Baruf, que eu perdi o áudio, essa aí não tinha como ela ir pro ar, né? Ela deu pau e o áudio foi implodido, então não tinha como. Mas o Ariel não, foi uma entrevista que eu gravei e no término daquilo nós quebramos, efetivamente. Então o PokerCast acabou, os projetos de mídia anteriores nossos implodiram e essa entrevista nunca foi pro ar. Então, quem nunca, né? Quem nunca? E desde que o PokerCast voltou, eu queria fazer essa entrevista com o Ariel, tive a oportunidade e realmente foi uma entrevista fantástica que vai entrar inteira nesse episódio, porque ele me conta uma história no comecinho da entrevista e eu lembrei de fazer a pergunta mais importante de todas só lá no final do negócio, que é um motivo que vocês vão ver na entrevista, eu não vou dar spoiler não. Aí eu resolvi, falei, cara, bota 1h20 de entrevista no ar, não vamos dividir em duas partes, eu vou ter que trabalhar mais essa semana para entregar para o nosso ouvinte mais uma entrevista, provável entrevistado da semana que vem, Bruno Boteon. Mas antes de tudo, já deixar aqui um parabéns pela conta dele, né? Que faz a entrevista, o podcast acabar. Eu falei com ele, falei, olha, se der problema nessa entrevista agora, meu amigo, deixa eu te falar, o pé frio é o senhor. A gente começa lembrando que para ouvir um podcast você tem todos os aplicativos de podcasts. Estamos também no Spotify, no Deezer, o podcast sobe para o YouTube, nos indique, nos dê 5 estrelas, isso de fato é importante para nós que você nos indique, nos dê 5 estrelas e claro, troque suas fichas sempre pelo Fichas.net. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários, o nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @guicalil e @lanzamaia. Nosso telefone para áudios no WhatsApp, o áudio tem que ser no WhatsApp e a entrada no grupo é no Telegram, o grupão tá no Telegram, é 31 97518 9609, ele tá aí na descrição do programa, onde quer que você esteja ouvindo. Lanza Maia, jogamos? Jogamos. Posso te perguntar se você jogou? A gente pode pular a minha parte e perguntar. Então vamos pular a minha parte também? Então vamos para as notícias? Não vamos falar de jogos essa semana. Tá justo. Como é que chama? Tem uns caras que falam que é... Como é que chama? Inferno Astral. Inferno Astral, exatamente. Tá chegando seu aniversário, passou minha data de nascimento, tá certinho. Exatamente. É isso. Inferno Astral, anunciada a WSOP online, senhor. Exatamente, Marcelo Lanza. A WSOP anunciou com pompa e circunstância o seguinte, vai ter WSOP esse ano e a WSOP será online. Então o que eles anunciaram é o seguinte, começa no dia 1º de julho a WSOP online para os norte-americanos, então quem pode jogar é quem tem a geolocalização, palavras da própria WSOP, em Nevada e New Jersey, e quando fala geolocalização me dá uma impressão de que eles estão falando o seguinte, nós estamos de boa com o VPN... Vamos tentar evitar, mas mas estamos de boa. Mas quem sou eu para julgar isso? Foi uma impressão minha, subjetiva de Guilherme. E no domingo, dia 19 de julho, a WSOP online começa com diversos braceletes na GG Poker Network para o mundo inteiro. Então, lá na GG e Natural Weight, enfim, a rede GG... no total serão distribuídos 85 braceletes, quase o mesmo número da WSOP que seria em Vegas, 31 da WSOP.com e 54 da GG Poker. Essa é a notícia. Lanza, vamos para a discussão? Vamos para a discussão. Então tá bom. A primeira pergunta da discussão é, vão ter Mixed Games? Cara, existe um grupo de pessoas que discutem Mixed Games a sério, beijo pra todo mundo, que é organizado pelo rádio, Brasa e Murilo e aquela turma. E a primeira pergunta é, vão ter Mixed Games? Na hora que surgiu essa notícia lá, se não me engano foi o Brasa que mandou, a turma perguntou, vai ter Mixed? Porque tem um problema muito grave. A WSOP.com não tem e não terá Mixed Games na sua grade, o aplicativo software não oferece, e a GG Poker também não oferece. A GG Poker tem Omaha,
tem hold'em capado, tem hold'em, mas não tem os mixed. Lanza, WSOP sem mixed é WSOP? Não. Nós estamos falando de... me desculpe se meu inglês não for o mais qualificado nesse momento. World Championship of Poker. Nós estamos falando do grande campeonato mundial de pôquer com a sede em Nevada, que acontece todos os anos nessa época de julho. Tá? Então, se estamos trabalhando com o campeonato mundial, temos que ofertar todas as modalidades. Se não ofertamos todas as modalidades, é um Partial World Championship of Poker. Maravilhoso. Põe um P antes dessa parada e vamos soltar um campeonato mundial parcial. O que dá para fazer é isso, é o que estamos tentando fazer para não ficar sem. Mas não me fala que é porque, vão deixar órfãos por todo o planeta. Exatamente. Olha, inclusive nossos dois últimos braceletes, diga-se de passagem. Exatamente. Olha, justiça seja feita. Se tem alguém que tem condição de botar os Mixed Games para rodar em tempo recorde, é a GG. Né? Então pode surgir algum tipo de notícia. Nas informações que nós captamos, não tem a previsão inicialmente. Para citar a fonte especificamente, o Poker News norte-americano falou o seguinte: o WSOP.com não tem, não oferece, e a GG também não. Agora, cara, tem o Daniel Negrano lá por trás, tem uma equipe de software que é incrível, enfim, não dá para duvidar 100%, vai que bate a parada. Eu acho que tem ali a broquinha no River para os caras desenvolverem pelo menos alguns dos Mixed. Até porque não é inventar roda, né? Nós sabemos que já existem Mixed em vários sites, vários de PokerStars, entre aspas, e que ofertam o jogo da melhor com a qualidade necessária. Então, eu acho que é uma questão de, vamos fazer, então vamos investir aqui, vamos resolver o problema. Eu acho que tem que ser feito. Agora, se tratando de WSOP, a gente sabe que eles gostam de dar notícias homeopáticas, né? Isso. Então, a partir de agora, que nossos ouvintes saibam que toda semana eles vão soltar alguma coisa. Não, inclusive, no momento da gravação, eles soltaram a grade, e a grade está cheia de buraco. Então, ela não tá, tem um monte de evento que não está definido. Então, pode saber que até 1º de julho nós vamos estar dando notícia o tempo inteiro. A segunda coisa, Lanzinha, bracelete online, a gente sempre falou que ele tem um asterisco, né, que ele vale menos do que um bracelete ao vivo. E agora que todos os braceletes vão ser online? 2 asteriscos. Em vez de 1, agora a gente coloca 2. Online por motivo de Covid ou por motivo de força maior. Mas não é a mesma coisa do que o ao vivo. Se você for considerar que o mesmo jogador vai poder estar grindando 16 telas e uma delas vai ser WSOP, e quando é ao vivo a gente sabe que tem a diferença sim do pegar nas fichas, olhar na cara do cara, o blefe passar sem a garganta pular e todas as outras diferenças do ao vivo. Então eu acho que sim, vai ser uma forma de se resolver, mas sim, ele tem que ter o asterisco sim, porque ele não é a mesma coisa do live. Eu acho que quando um jogador tem um bracelete, ele foi vencido online, né, ele vem com asterisco. Eu acho que quando é o caso do Phil Hellmuth e o Daniel Negrano, que tem 7 braceletes, ele ganha um online para falar, eu tenho 8 braceletes e ninguém vai questionar aquele ali no meio do bolo. Pô, vamos somar, em 7 somar mais um. Somar mais um, menos um tá de boa. Olha, por exemplo, o Lanza nunca foi em Vegas. Eu, com esse corpinho de 22 anos que eu tenho, nunca fui, nunca joguei um evento WSOP. Provavelmente eu vou jogar pelo menos 1 ou 2 eventos de disputa do bracelete. Se tivesse esse ano, provavelmente eu não iria, porque eu estou trabalhando, eu não conseguiria ir. Ajuda quem não pode ir, facilita para quem quer ajudar, mas existem já os WSOP online ao longo da série que a gente sempre já coloca o asteriscozinho, né? Então acho que nada mais justo que continuar colocando, a não ser no caso dos monstros. Pergunto, quantos braceletes o Brasil vai ganhar de 85, Lanzinha? Porque nós somos firmeza nessa parada. Justiça seja feita o seguinte, são 54 na GG Poker, que são os que os brasileiros disputam. Cara, quantos braceletes nós vamos ganhar, eu não sei, mas se tem uma hora pro Brasil entrar rasgando é agora, porque essa turma é forte de clicar botão, viu? Quer botar uma linha pra eu pegar mais ou menos? Nós estamos falando que historicamente o ano que nós mais ganhamos foi 2, Qualquer linha que eu colocar eu te roubo. Não. Ou então você me rouba, porque não tem uma linha justa, vai. Se um vai escolher a linha e o outro vai escolher mais ou menos, tá de boa. Então beleza, peguei 3. Mais.
Eu ia falar 5, mas era muito que era 10%. Então tá bom. Se bater 4, eu queimo. 6 injusto, né? Vamos que vamos. Lanza, outra coisa. O bracelete ao vivo vale menos. O bracelete do jogador brasileiro vai valer menos também, ou aí nesse caso não, porque o bracelete é nosso, ele vale mais? Pode falar palavrão? Pode. Vale para o caralho. Vale muito. E se o bracelete online for argentino, bota 3 asterisco? Não vale nada essa porra. Nem conta, nem né? online. Todo domingo tem Santa Emília. Tá louco. Cadê? Muito justo. Sensacional, Lazinha. Sensacional. Então, encerrada aqui a discussão, obviamente, passa a ser a discussão semanal nossa. A WSOP, nós vamos poder falar muito disso. Vamos direto para a nossa segunda notícia. Começou o Breaking News, começou a abertura em Vegas e na Flórida. Exatamente, Lanzinha. Nós vamos tentar na semana que vem falar com o Breno Campelo. Exatamente, que mora lá em Vegas, né? Passou a quarentena lá e vou tentar trazer aqui um depoimento dele. Mas eu queria falar um pouquinho a respeito dessa reabertura, muito rapidamente. O seguinte, primeiro, sem juízo de valor, se deve, se não deve liberar, porque a gente não é médico, nós somos podcasters de pôquer, mas eu andei ouvindo entrevistas e vendo coisas, e algumas coisas me chamaram a atenção. Um foi o programa The Rake, que é com a Jamie Carrasser e com a Marli Cordeiro, que entrevistaram um blogueiro na Flórida que foi jogar lá no Hard Rock Seminole, e ele falou o seguinte, que o jogo tá bombando, que tá legal pra caramba, que a turma não tá com medo nenhum da Covid, que o jogo tá rasgando. Uma das apresentadoras ainda brincou o seguinte, tem razão, ninguém que sai de casa pra enfrentar a Covid vai ficar foldando. Paga as brocas todas, tá? Exatamente, saiu de casa na Covid, você vai ver o flop. Então, de certa forma, isso é uma boa notícia pro poker, que onde tá voltando, a turma tá indo jogar. E o Instagram chamado Las Vegas Tourist VIP, quem me chamou atenção para esse Instagram foi o Léo Kalash. Eles até botaram esse vídeo no IGTV. Eu recomendo ao nosso ouvinte dar uma corrida lá e dar uma olhada. Mostrou a reabertura do Caesar. Máscara na porta, check-in com temperatura, quarto esterilizado, que na hora que eles esterilizam, eles tiram o lacre na porta e ninguém mais entra nos quartos. Uma coisa que me chamou atenção é que as máscaras não estão sendo obrigatórias. Nos Estados Unidos virou uma coisa meio política, pró-Trump, anti-Trump, quem usa ou não usa máscara, um negócio até meio estúpido, mas enfim, não é o mérito da questão que nós vamos entrar. Acabaram as pool parties, segundo a apresentadora lá, segundo a blogueira, e nas imagens que ela fez, o jogo ainda, os cassinos ainda estão relativamente vazios. Mas eu achei interessante, achei bacana o vídeo, vale ir lá dar uma assistida. Beleza. O que eu ouvi, mentira, o que eu vi do Instagram do próprio Breno, o Breno é daqui de BH, um amigo nosso daqui que já mora lá há um certo tempo já, jogando live lá nos cassinos, cash game, ele deu umas comentadas sobre, cara, de hora em hora os caras esterilizam as fichas, baralho e tudo mais. Eu acho que é o seguinte, meu patrão, é o mercado tentando sobreviver, tentando tomar os cuidados necessários para sobreviver. É normal, é natural que se tente, e tomara que isso não faça aumentar os picos e aumentar os problemas. Você vai tentar conversar com ele essa semana aí para a gente trazer para a turma, sentir um pouquinho da turma que está lá, como que está sentindo isso. Mas eu acho que é isso, cara. Tá liberado? Tá, cara. Então vamos tentar fazer o melhor cuidado possível e vamos tentar organizar para que isso consiga funcionar. E boa, não tem muito o que falar, não. Amém. Super High Roller Bowl, só dando uma passada, que quem cravou aquele Super High Roller Bowl que estava com 13 left quando gravamos semana passada foi ninguém menos que ele, o homem, a lenda, o mito, o monstruoso, fantástico Justin Bonomo, que se torna o primeiro jogador a ter 3 Super High Roller Bowls sob sua asa e puxou $1.775.000. O torneio foi jogado no Party Poker. E, por fim, para terminar a nossa sessão de notícia, o Super Poker Team Pro continua, tá maravilhoso, tá sensacional. Domingo nós fizemos uma transmissão, eu, Sequel e o Fábio, que cravou o primeiro torneio. O cara, gente fina pra caramba. Aproveito para mandar um abraço pra turma dele lá, que é a turma do WSO Prime, que joga lá com ele. Obviamente eu puxei o Last Longer dos dois malandros.
Inclusive, o senhor não precisa de salário para trabalhar em transmissão, né? É só ter o last long, porque você não perdeu nenhum até agora. Isso não existe. O que eu perdi não valia. Na verdade, eu perdi um que valia e eu perdi um que não valia. Olha que coisa boa, velho. Que homem, velho. Muito bom. Bora para a nossa entrevista? Antes, ficamos com as palavras do Fichasnet. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de pôquer online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, PPPoker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá, ouvinte, muito bem-vindo. É com grande satisfação que recebo aqui uma lenda, velha guarda do pôquer brasileiro, Ariel Celestino, o Ariel Bahia. Muito bem-vindo, Ariel. Que satisfação te ter aqui no PokerCast. Boa noite, Calil. Satisfação é toda minha. Estar de volta aqui depois de 8 anos, eu acho, né, que você comentou comigo. Então é bom de volta aqui, estar aqui para dar mais essa entrevista aqui para você. Bacana demais. Eu já começo contando uma história para o ouvinte. A entrevista do Ariel é a entrevista que nunca saiu no PokerCast. Na realidade, eu o convidei para o PokerCast e foi lá no final do período da Bluff. Ele me deu a entrevista e a revista acabou antes dessa entrevista ir para o ar. Então esse é um arquivo que só eu tenho. E vão poder voltar em histórias daquela época, certamente. Tem muita história para a gente contar. Essa entrevista especificamente ela foi de março de 2012, é muito tempo, né, Ariel? Muita água que passou debaixo da ponte. Pô, é verdade, né? Eu já achava que já estava muito tempo no poker, mas agora que eu olho para trás eu vejo que eu estava começando, né? Bem bacana a gente ver o quanto mudou a história do poker nacional e da história do poker em geral, né? Exatamente, com certeza absoluta. E agora a gente traz outro Ariel. Eu entrevistei o Ariel da balada e hoje agora eu estou entrevistando o Ariel pai, né, que esperou a filha dormir para dar entrevista, correto? Correto, outra fase, completamente diferente. Estava ali curtindo ali, começando a ganhar dinheiro, jogando poker, curtindo bastante a vida, com balada, com a mulherada, mas agora estou numa fase diferente, familiar, vamos dizer assim. Bacana demais. Ariel, eu começo a entrevista com a pergunta tradicional do PokerCast, que é quem era o Ariel antes do poker? O Ariel era um estudante que não sabia muito o que queria da vida. Eu fazia Direito na faculdade Jorge Amado de Salvador e sem saber muito para onde ia, já jogava poker nas casas de poker recreativamente, mas sem muito entender para onde eu iria, né? Se era de Direito, já sabia que eu não tinha muita afinidade para exercer a profissão, para ser um advogado ou para ser um funcionário público, servidor público. Então eu estava bem sem certeza do que queria. E poker foi, na verdade, foi uma grande salvação, né? Que era uma paixão de minha vida já, mas jogando recreativamente. E quando eu vi que dava para ser lucrativo, eu enfiei a cabeça com tudo. E acabou dando certo, né? Graças a Deus. Ariel, vamos falar um pouquinho a respeito da escolha do direito? Como é que estava a vida, por que o direito entre todos os cursos e por que do fascínio? Eu tive a oportunidade de perguntar isso para algumas pessoas lá no começo do PokerCast, há muito tempo eu não pergunto. Você tem alguma ideia de por que a turma do direito é tão fascinada com poker, cara? Quanta gente que vem pro poker do direito, que é um absurdo esse número. Tem bastante, né? Na verdade, eu particularmente fiz direito, porque direito é uma área que engloba bastante coisa, da área humanas ali. Aí quando você não sabe muito o que quer fazer, acaba indo para administração ou para direito, né? Eu escolhi por direito também para agradar meu pai, que meu pai era jornalista político, mas mesmo ele tinha bacharel em direito. E era uma profissão que ele achava bonita. E na época eu fiz mais assim, vamos agradar o pai, né? E vamos para essa área aqui. Mas eu acredito que é porque eu não sei, não vou ser sincero, cara. Eu acho que não sei muito bem por qual motivo o pessoal de direito tem esse fascínio pelo poker, não. E como que você conhece o poker? Quer dizer, como é que a história, tem um jogo que chegou aqui? É bem legal, cara, porque tipo, eu nasci pra jogar poker, cara. Eu nasci pra fazer alguma coisa competitiva, pra competir. Eu nasci pra isso, eu sempre fui, desde pequeno, nunca gostei de perder. Então qualquer joguinho que eu entrava ali, era dominó,
até pega vareta, eu não gostava de perder. Então, tipo, tudo que eu entrava, futebol, era muito, apesar de nunca ter sido habilidoso, mas aquele cara que jogava ali na zaga, aquele cara raçudo, que entrava com tudo na bola, e sempre me virava. Em tudo que eu entrava, eu conseguia me virar bem. Mas pouco é quando eu encontrei dominó, ficava nos bares jogando dominó. Então, sempre fui apostando, sempre fui aquele cara que gostava de apostar, compulsivo, querendo fazer as coisas. E quando eu conheci pôquer, tipo, foi fascinante, que eu me encaixei. Era tudo que eu fiz na vida. Chegou ali, eu falei, cara, aqui eu posso fazer, posso ganhar dinheiro ainda. Aí eu falei, é sensacional isso que eu quero. Como é que começa a história? Salvador tem uma história importante, né? Nós tivemos BSOP por lá, teve o Guga, que é o representante ali do pôquer baiano. Como que o pôquer chega na sua vida? Quer dizer, onde que você tropeça nele? Você lembra bem como é que isso funcionou e como é que você vai parar no clube? Lembro. Pôquer antigamente era fundo de quintal, né? Juntava, tipo, era um clube vizinho. Eu jogava muito clube de bridge de Salvador. Era duas salinhas, mas era muito interessante, que todo mundo fumava na sala. Era uma coisa bem mítica mesmo, que era todo mundo, um com chapelão, um italiano, tá ligado? Tipo, aquele negócio mesmo, tipo, que você via nos filmes. Foi bem bacana que eu comecei ali. Era um castzinho eu lembro que era PLO na época, que tava virando moda. Tava começando o PLO 4 cartas, né? Hoje já é PLO 5, todo mundo já não quer mais saber de PLO 4. E era aquilo ali, galera jogando cashzinho. Eu me lembro que era 2,5, eu acho. E que já era um jogo bem até carinho pra época. Porra, é caro hoje, né? O jogo 2,5 numa turma que não sabe jogar o Mar é um jogo que pode virar sangue muito rápido. Pode sangrar sim, pode sangrar sim. Se for uma turminha enjoada, vai sangrar. Mas aí eu joguei, comecei a gostar. Aí comecei a visitar outras casas de pôquer. Aí eu conheci profissionais de pôquer, conheci o Guilherme Chanot, que vivia do pôquer já na época. E eu achando, eu era fascinado nisso, tá ligado? Como é que alguém vive de pôquer? Tipo, ficava perguntando. Aí eu via nomes, né? Thiago Decano, Akari, pessoas que já viviam no pôquer. Eu tô falando de 2008, eu acho, 2009, eu acho. 2008, eu tô falando de 2008. Tipo, eram pouquíssimos profissionais de pôquer. Pouquíssima gente que você podia encher os olhos, era Mojave, que já vivia de pôquer. Uhum. Então era um mundo pra mim que era tipo, era fascinante, mas ao mesmo tempo assustador, né? Você largar uma área como direito, que você vai querendo vai ter se você tipo terminar a faculdade, vai ter mais ou menos uma segurança maior, né? Pra uma coisa que você não sabe se vai dar certo, se seu pai, principalmente meu pai, tive que sair de casa, briga com meu pai. Eu lembro que foi uma briga feia, fiquei 2 anos sem falar com meu pai. Ele me botou pra fora de casa, literalmente. Falou, quer viver de pôquer? Vai. Mas vai se virar. Aí eu fui morar em cima num quartinho do clube de bridge, que o dono do jogo tinha um quartinho lá, ele me alugava e ele segurava a onda. Se eu perdesse, se eu ganhasse, ele abatia do lucro do jogo. Aí, tipo, já era meu amigo, era o Paolo, o italiano. Paolo, eu lembro até hoje. Então, e foi indo, foi se virando. Pera aí que eu já vou te cortar aqui no começo, porque você já pulou para partes da história que você não vai deixar de me contar esses detalhes todos de jeito nenhum. Mas vamos lá. Me conta primeiro a história. O clube, ele chama clube de bridge, mas ele é um clube de pôquer, correto? É um clube de tudo, na verdade, né? Clube de bridge que tinha vários jogos, era de bridge também, mas à noite era um jogo de pôquer, né? Era um PLO 5 que tinha toda noite, 2,5. Às vezes tinha um City Golzinho que o pessoal armava lá também. Pelo 5 não, pelo 4, né, desculpa. Sim. Mas era basicamente isso. Tinha duas mesinhas de pôquer. Uma às vezes era City, às vezes era PLO 4. Tinha pontinho também, um jogo de pontinho lá. Tinha tranca, tinha vários tipos de jogos, né? Conta pra mim um negócio. Quer dizer, o menino Ariel começa a frequentar o clube de pôquer. Me conta como é que começa essa transição. Eu queria saber o que está passando na sua cabeça no momento que você começa. Quer dizer, você está matando aula para ir para lá ou está saindo da aula e indo para lá? Como é que funciona e como é que está sendo esse primeiro encantamento do Ariel com o pôquer? O primeiro encantamento eu acho que vem antes disso, né? Vem já na escola. Com 16 anos, eu já fazia tinha um grupo de amigos que já apostava, já fazia pôquer mesmo. Mas era um grupo de 4, 5 pessoas que jogava pôquer fechado, jogava vários tipos de pôquer, canadense, eram uns pôquer que a gente inventava de moleque.
e que já me fascinava, né? Aí na faculdade já foi. Aí eu já comecei a frequentar esse clube de pôquer e as coisas foi fluindo e comecei a ganhar uma graninha ali, achar o máximo. E como eu te falei, tinha o Guilherme Chanot lá que também, tipo, quando eu conheci, ele já era lucrativo, já conseguia te ter a renda dele totalmente do pôquer. Uhum. E esse tipo de coisa já me fascinava. Eu achava que era pra mim, já não gostava de direito, já não tinha muita afinidade com o curso de direito, inclusive trabalhava no Tribunal de Justiça da Bahia. Eu tinha um carro comissionado lá que meu pai conseguiu para mim na época que eu fazia faculdade. E mesmo assim não me agradava, não era aquilo que eu queria bater ponto, ter patrão, ter horário, esse tipo de coisa eu nunca gostei, na verdade. Até hoje eu tenho dificuldade em seguir ordens. Ariel, me conta um negócio. Você falou o seguinte, outra coisa que você pulou foi, e aí meu pai queria me expulsar de casa, mas teve um processo, quer dizer, no momento que você vira e fala o seguinte, quer saber, eu vou largar o direito e vou viver de pôquer. Vamos falar um pouquinho a respeito, vamos fazer uma reflexão a respeito desse momento. Você já era um cara vencedor, quer dizer, já tinha volume no online, já tinha volume no live para ser jogador de pôquer, ou olhando em retrospecto é uma coisa muito de menino ali, uma decisão louca que acabou dando certo. Conta para mim um pouquinho da percepção que hoje você, com qual idade você tem, Ariel? Eu tenho hoje 36. 36, que o Ariel de 36 anos olha para trás, vê aquele menino começando, quer dizer, a 15 anos, provavelmente ali perto dos seus 20 anos de idade. Analisa para mim qual era a situação do Ariel de 20 e poucos anos começando o jogo. Com certeza foi totalmente irresponsável, né? Muito irresponsável. Eu me virava ali, era vendendo café da manhã para pagar a janta, literalmente. Como eu falei, quando eu comecei a jogar, eu era tipo ali. Eu lembro de uma história, comecei a jogar, tipo, eu empatava, ganhava aqui, perdia ali. Mas eu acredito até que quando na faculdade eu era negativo. Eu lembro de uma história que eu tive que refinanciar um carro que meu pai tinha me dado para pagar a dívida de jogo. Isso é fato. Foi 20 e poucos mil na época, eu refinanciei um carro para pagar uma dívida que eu tinha perdido no cash game. Então, me virava mesmo, até que um dia, tipo, foi apertando o jogo, eu já matava a aula, eu já saí um pouquinho antes do trabalho para não pegar engarrafamento para chegar no clube cedo. Então, foi gradativo, e eu sempre fui, como eu te falei, eu gostava demais de poker. Talvez eu gostasse mais de poker antes do que hoje, tá ligado? Hoje eu gosto muito, hoje eu desfruto muito do poker, tenho um prazer enorme de jogar poker, mas naquela época era compulsivo mesmo, era compulsão. Eu precisava todo dia estar jogando pelo menos 8, 10 horas por dia de poker. Então eu acordava já pensando na hora que eu ia pro clube jogar, e foi gradativo. Aí já perdi uma matéria aqui, perdi outra matéria ali, empurrava a faculdade de Direito. Eu não terminei a faculdade de Direito, faltou 10 matérias para me formar, só que eu fiz 7 anos de faculdade de Direito, mesmo assim. Entendeu? Eu tive na faculdade 7 anos e nunca consegui me formar por causa disso. Eu, em vez de ir para aula à noite, que meu curso era à noite, eu ia pro clube e falava pro meu pai que estava na faculdade. O poker era todo live na época, nesse início? Só live. Eu não fui conhecer online, depois também com um jogador que jogava comigo. Cláudio já morreu, talvez você até conheça. É da nossa época. Ele era dealer lá em Salvador e também jogava poker. E ele era compulsivo também. Ele era muito compulsivo, ele gostava muito. Aí que ele me mostrou Poker Stars, a gente já jogava baratinho. Aí às vezes a gente virava à noite, eu não podia jogar em casa, né, por causa do meu pai. Aí eu levava meu laptop lá pro clube também. E a gente ficava a noite toda lá, fumando um cigarro e jogando poker a noite toda. Era assim. Ariel, você repetiu algumas vezes a palavra compulsivo, e aí tem uma diferença gigante entre um cara obcecado por um negócio e compulsivo. Quer dizer, o compulsivo talvez ali denote uma falta de limite. Mas na época eu tô afirmando que eu era, porque tipo, eu era compulsivo, porque eu não sabia o que eu queria. Uhum. Eu ocupava, eu acho que minha cabeça com aquilo. Aí, por isso que eu falo, quando meu pai fala pra mim, vê o que você quer da vida, você quer jogar poker, então sai de casa e vai se virar. Foi naquele momento que eu falei, isso aqui vai ter que dar certo. Aí eu já mudei, tipo, toda a minha linha de pensamento, entendeu?
Me conta um negócio. Salvador não é São Paulo, né? Salvador não é São Paulo. Estamos falando de Salvador 20 anos atrás, quase. Exatamente. Salvador tem uma característica muito mais de Belo Horizonte, né? De Goiânia, né? Uma capital que não é São Paulo, não é Rio. Você está frequentando um clube de pôquer toda noite e matando a faculdade de Direito com um pai que é jornalista, político, quer dizer, que está enfiado no meio da política e tal, que conhece as pessoas, que tem condição de estar jogando um jogo 2-5, certamente ele deve estar ouvindo algum burburinho do menino. Exatamente. Conversas aqui, conversas ali. Que estourou, que foi quando eu disse que ele está nessa situação. Eu tinha uma namorada, quando uma namorada minha, a mãe da minha namorada foi lá em casa e pediu pro meu pai não deixar mais eu ver a filha dela. Que ela não queria que eu mais visse a filha dela. Aí foi o fim da picada por causa do jogo, por causa do poker. Que ela tinha, que era viciada em jogo. E naquela época, realmente, eu tava meio sem rumo. Tava sem rumo. Gostava muito, mas era mais uma compulsão mesmo. Era mais eu tinha o poker ali como aquele vício mesmo, que a gente sabe que existe, né? Algumas pessoas, infelizmente. E aí você olhou e falou... Aí a gente chegou no ponto que é o clique. Quer dizer, então você foi expulso de casa, e agora? Agora eu tenho que estudar, agora eu tenho que aprender. Você já devia ter um cheiro de que o jogo era de habilidade, que não era um jogo de azar. Com certeza, mas ali eu já querendo ou não querendo, já me sentia confortável em relação ao field, né? Mas a gente tá falando de um field totalmente amador, era senhores de idade, era tipo pessoas que não estavam ali para ganhar dinheiro, estavam ali para se divertir. Então, realmente, quando eu tô ali nessa transição ali de me tornar profissional, eu já era um pouquinho lucrativo, mas era lucrativo porque eu jogava com field muito fácil. Então, o table selection ali era total. Se eu saísse dali para qualquer outro lugar, eu seria perdedor. Mas naquele ambiente ali, eu ainda conseguia me virar. Aí fui indo, fui conhecendo as pessoas certas. Foi gradativo, Calil. Aí eu falei, eu conheci o PokerStars. Aí foi engraçado que no PokerStars, eu também tenho muita estrela. Nos meus primeiros torneios tinha um negócio de step no PokerStars. Você começava de $7 e passava do step 1 até o step 6 para puxar um satélite para LEPT, para EPT, para esse tipo de torneio ao vivo. E no meu primeiro step que eu fiz, que eu joguei de $7, a partir de $7, eu consegui puxar um pacote pro LEPT Chile. Eu lembro até hoje. E nesse LEPT Chile eu bolei a mesa final. Só que do meu lado, olha que parada, como o mundo conspirou para eu ser jogador de pôquer, para me tornar o que eu me tornei. Era o Alexandre Gomes gritando. O Alexandre Gomes era campeão mundial, porra. Gritando legal. O cara, pra mim era o Pelé. Tava do meu lado, falando chova. E eu, sem saber muito o que tava fazendo, tava morrendo nos blinds na mesa semifinal ali do LPT. E ele atrás de mim, Ariel, você tem que chovar. São coisas que ficam marcadas, assim, sabe? E eu acabei ganhando, fiquei em 10º, deu 6, 7 mil dólares, mas pro menino que tava começando ali, pra mim, é um dinheiro que eu nunca tinha visto na vida, pô. Aí conheci o Decano, são pessoas que marcaram minha vida, Decano, o Alcari, pessoas que me ajudaram ali, o Ivan Santana, que me ajudaram ali na minha formação no começo. Me fala do seu pai nessa hora, quer dizer, aí ele tá, obviamente ele te chutou de casa, mas é carinho de pai. Ele quer que você saia de casa, dê com a cara no muro, volte para casa, volte para a faculdade de Direito, vai virar um advogado, promotor ou juiz. Exatamente o que ele esperava. Só que eu tenho Aí o malandro joga um step de $7, puxa de 21, puxa de 200, puxa de 2.000 e vai com passagem, hospedagem, arruma $10 mil. Como é que volta para casa? Como é que explica essa porra? Não, mas aí eu volto para casa com o peito estufado, achando que eu era o cara. E meio sem saber de bem pra que lado que corria o baralho, ou não? Totalmente perdido ainda, totalmente perdido, mas que pra época, o perdido, o cara que tinha em terra de cego, um olho é rei, né? Certamente. Então era bem isso o ditado da época. Nessa época que eu tô falando, o poker era muito fácil. Quem sabia valor e blefe, já era malandro de jogo. Quem sabia velho betar, quem sabia a distinção disso aí, que até hoje muita gente não sabe, já era, o cara já era pica, o cara já era monstro. Então o cara, eu sempre falo pra isso, quem em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então nessa época aí, realmente, eu tive essa facilidade. Mas a grande mudança na minha vida, eu não falo nem que foi isso. Porque, sempre capenguei lá em Salvador, como eu te falava, vendia o café da manhã pra pagar a janta. Mas a grande mudança de minha vida foi quando eu vim passar um Réveillon em Balneário Camboriú.
e acabei ficando. Isso tem 12 anos, que é aí que eu digo que realmente foi a minha profissionalização. Porque lá em Salvador eu jogava Cash Game Live, naquele field ali, todo dia, jogava um pokerzinho no PS, já era uns 15 a 20k dólar up, mas totalmente na maluquice, jogando aquele ABI de 15, 20 dólares, jogando totalmente feeling player, totalmente sem estudo, sem nada. Mas eu sempre tive um cheirinho, que é como você fala, tipo, talvez seja dom, mas é muito difícil falar dom, mas sempre consegui ter mais facilidade. Na mesa de pouco sempre tive facilidade, né? Sempre achei que tinha facilidade com as coisas. Uma malandragem instintiva ali do jogo. Malandragem, exatamente. Sempre tive. E você tá conversando de lado com o Xenô na hora que você tá jogando? Vocês estão jogando contra os senhores lá. Obviamente vocês estão jogando e tentando se matar. Mas vocês estão se vendo ali como os jogadores melhores daquela mesa. Vocês já tinham ali uma discussão fora de lá? Saía de lá para discutir estratégia, para discutir o que funcionava, o que não funcionava, ou não? Não necessariamente a parte técnica do negócio. Mas ele sempre falava para mim, cara, tipo, você começou ontem... E eu vejo aqui você no mesmo nível que eu, talvez, agora. Cara, vai, tipo, em muito pouco tempo. Ele falava, pode apostar que você vai ser bem sucedido. Ele falava assim, nunca vi pessoa que tem tanta aptidão pro negócio como você. Se você se dedicar um pouquinho, você vai longe. E é engraçado que essas coisas marcam na sua vida. Porra, com certeza absoluta. Aí, Ariel, você ainda tá em Salvador... Você já foi para o Chile, você bolhou o torneio, voltou com 10 mil dólares. Qual é a situação do seu pai com relação à aceitação do jogo nesse momento, antes de você ir para Balneário? Não mudou nada. Era a mesma coisa. Sempre tive uma relação, depois disso aí, bem difícil. Ele só veio aceitar depois que eu vim morar em Balneário mesmo. E depois que eu tive alguns resultados, vários resultados, que foram resultados seguidos, muito rápido. E muito fortes, né, muito alto. E aí ele começou a entender que realmente não tinha volta, era um caminho sem volta, porque ele sempre tinha esperança, né? É uma fase, é um momento, é uma aventura. Então ele sempre esperou, na verdade, que eu voltasse, mas a minha personalidade nunca ia deixar eu fracassar nesse sentido. Era uma escolha, daquele momento, quando eu falei para mim, a questão de honra, era uma questão que eu ia ter que vencer na vida, ia ter que vencer fazendo aquilo que eu gostava. Ariel, vamos falar um pouquinho então a respeito da viagem, que você adiantou da viagem, que é uma viagem que eu acho que o Xenô me conta, talvez, ali, daquela fase, mas eu queria ouvir a sua história. Como é que surge o convite para uma viagem para Balneário Camboriú? Como é que surge o convite que vai efetivamente transformar o Ariel num profissional de primeira linha do poker brasileiro? É legal essa viagem, porque tipo, foi uma parada muito esquisita. Deu tudo errado e acabou dando tudo certo. A viagem é a seguinte, eu conhecia já tinha jogado alguns BSOPs, alguma coisa, tinha jogado 2 BSOPs, um em Balneário, um em São Paulo, e em uma dessas viagens de São Paulo, BSOP São Paulo, eu fiz uma balada com Salsicha e com o Achute, não sei se vocês chegaram a conhecer. Aí o Salsicha falou, vamos passar o Réveillon lá, o Achute falou, por que vocês não vêm passar o Réveillon lá em Balneário, lá comigo? Isso estamos falando de 13 anos atrás, 12 anos atrás. Estamos falando onde está no ano de 2000 e quanto? 2020? Estamos falando de 2008. Aí ele me faz esse convite, eu na mesma hora eu falei, tipo, era sempre vi o momento, peguei. Peguei essa parada. O Salsicha brincou na época, acho que nem veio nesse Réveillon. O Salsicha é meu irmão também. Aí chegou, na época, faltando 3 dias, comprei passagem. Ele falou, não, fica lá em casa. Esse Achute falou, fica lá em casa e tal. Aí eu falei, beleza. Cheguei lá, 3 dias antes, começo a ligar pra ele, não me atende. 2 dias antes, não me atende. 1 dia antes, não me atende. Eu falo, cara, o que eu faço? Eu vou pra Balneário. Eu tinha 2 mil reais, 3 mil reais, 500 dólares no PS. A minha vida era essa. Não tem casa pra morar. Na minha casa original não sou aceito, eu não posso ir. Então não tem lugar que pra quem não tem casa, qualquer teto serve, né? Pois é, eu falei, cara, o que é que eu vou fazer? Eu tenho isso, eu paguei passagem, pedi pra alguém comprar passagem no cartão de alguém. Eu vou perder essa passagem, eu não vou passar Réveillon aonde? Eu pensei, eu falei, eu tinha acabado de ficar solteiro, eu acho também. Aí eu falei, sabe de uma? Eu vou me mandar e lá eu resolvo. Eu já tinha passado um Réveillon aqui na casa do Brasa também. No Réveillon não. Já tinha passado uma temporada aqui na casa do Brasa, no BSOP. Aí eu cheguei, emendei e fiquei na casa dele por mais umas 2 semanas. Eu sabia que ele mora em Balneário. Falei, qualquer coisa eu me enfio na casa do Brasa.
Na minha cabeça, né? Cabeça de aventureiro, cabeça de moleque, que vai com a mochila nas costas em qualquer lugar do lugar também, irmão. Cheguei aqui em Balneário, cheguei no aeroporto, falei, vou fazer uma ligação para descarga de consciência, liguei para ele, não me atende também, para esse sujeito aí. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Peguei a malinha, saí no aeroporto de Navegantes, liguei pro Brasa, falei, Brasa, tô com a situação aqui, irmão, me ajuda. Preciso de uma casa, tô aqui em Balneário, pô, aquele amigo nosso comum tinha me falado isso pra vir, comprei passagem, chegou aqui e não me atende mais. Ele falou, realmente, a vida é assim, ele não dá pra confiar muito e tal. Aí ele falou, vem aqui pro clube. Aí ele tinha um clube aqui em Balneário, aí eu cheguei no clube dele com a malinha, falei, e aí, Brasa, me ajuda, irmão, não tenho onde ficar no Réveillon. Tem um lugarzinho na sua casa, arruma um lugarzinho, um cantinho, uma garagem, uma despensa. Aí ele falou, cara, não dá, tem um casal de amigo meu aqui em casa, não tenho, meu apartamento tem 2 quartos, não tenho como fazer, são 2 casais aqui em casa, como é que eu vou te botar aqui, Ariel? Falei, porra, é foda, Brasa, me ajuda, cara, o que eu vou fazer? Ele falou, rapaz, vou te ajudar, o Rob Gol alugou um apartamento aqui, e tá com o Beto Juju, e tá com o Peçanho, eu acho. Liga pra ele, liga pro Rob. Eu já conhecia o Rob, já tinha jogado alguns PSVP. Rob Gol já tinha feito alguma baladinha com ele, já era meu parceiro e tal. Falei, caralho, o Rob tá com um apartamento aqui, vou ligar pra ele. Liguei pro Rob. Rapaz, liguei pro Rob Gol, na memória ele falou, Bahia, pega suas coisas e vem aqui pra casa. Eu falei, não é possível. Vou te arrumar um lugar pra ficar, não se preocupa com isso. Fica quanto tempo quiser. Olha o nível da malandragem. Rob Gol, Brasa, Decano, quer dizer, só vamos que vamos. Vamos que vamos. O Decano eu não conhecia ainda até então. Conhecia de vista nesse torneio. Tinha conversado, mas não era meu amigo, nada. O Brasa já era parceiro e o Rob Gol já era parceiro também. Mas também não era amigo, assim, né? Aí chego lá na casa do Rob, o Rob daquele jeitão, porra, me abraçou, já tava tomando uma. Aqui está em casa, fica à vontade, arrumou um lugarzinho para ficar ali, aqui está comigo, aqui está com Deus, pode ficar tranquilo. Minha recepção daquele jeitão que é o Rob Gol. Cheguei lá, rapaz, no segundo dia, eu tinha duro, né, cara, duro, 2.000 cruzeiro, $500 no PS, aí no outro dia abriu um $22 lá, de tarde lá, tinha uma galera que já, acho que se não me engano se os testes estavam lá nesse dia, eu não lembro, abriu um 22 que era um torneio de $5.000. Mas $5.000 no primeiro dia em Balneário. Que sonho. Eu falei, esse lugar aqui é abençoado, rapaz, você é louco. Aí eu já tava rico, né? $25.000, pô, tava rico, tava com o dólar R$2 na época, 2 e pouco, tava rico, R$12.000. Eu falei aqui. Aí cheguei baladinha, estouro, Green Valley, eu fui no outro dia, arrumei mais $3.000 jogando online. Eu falei, que porra é essa? É isso aqui, irmão. Que lugar. Aí me botaram num cash game aqui no clube do Brasa. O Brasa falou, vem jogar aqui cash game aqui no meu clube e tal. Tem uns fazendeiros aqui que não sabem as regras de poker, estão me ensinando as regras aqui, não tem onde botar dinheiro, pode vir pra cá. Cheguei lá, arrumei 50 mil no cash. Falei, tô rico. Aí o Rob Gol vira pra mim, Ariel, você tá com dinheiro agora, você vai fazer o que em Salvador? Eu falei, nada. Ele falou, o Peçanho, era um quadro, era pra dividir o apartamento, o Beto Juju, o Rob Gol e o Peçanho, e o Caio Peçanho. Só que esse outro quarto era um apartamento de 3 suítes. Esse outro quarto, o Rob não morava aqui, tá? Era apartamento de veraneio do Rob. Ele morava em São Paulo. Aí ele virou assim pra mim, o Peçanho eu acho que não vai conseguir vir porque brigou com o pai não quer deixar vir, mora em Balneário e tal. E ele deu pra trás, tem um quarto sobrando, por que você não pega pra você agora que você tá com a grana? Eu falei, eu peguei essa parada, Rodrigo. Rapaz, eu nunca mais voltei pra Salvador, voltava só pra visitar a família, fiquei com a mochila e tudo deu certo, rapaz, tudo deu certo. Aí eu conheci o Decano, conheci o Ivan, aí eu conheci depois o Caio Pimenta, passou uma época lá em casa, na época que o Caio Pimenta era fenômeno. Fiquei 5 dias vendo o Caio Pimenta grindar, eu falava, caralho, que fenômeno. E ele era o fenômeno, ele voava o menino. Com 18 anos, rapaz, voando. Eu falei, é isso, você é isso, quero isso. Aí aprendi, peguei umas linhas novas, comecei a conversar de poker. Aí um dia fui jogar cash com o Decano aqui no clube aqui que tinha do Brasa também. Aí o Decano falou, por que você fez isso? Tipo, umas paradas assim na minha vida que marca. Ele falou assim, cara, poker não existe isso. Porque eu falei, dei volta pra saber onde tava. Isso na época, imagina, ó. Eu já era bem lucrativo no poker, tava dando volta, dando raise, pra saber onde tava. Uhum. E mesmo assim era bem lucrativo. Tipo, ele falou, cara, isso não existe. Isso não existe. Poker você vai falar assim, ó, é valor e blefe. Você faz, só existe isso. Se você tiver toda street de aposta, você saber por que você tá fazendo, você vai ser um cara ganhador no poker, que você é um cara muito inteligente e você tem o dom da parada. Esse daí foi o segundo que me falou isso também.
Depois do Chanot, do Guilherme Chanot no primeiro. Mas Atrás, ouvir né? isso do Decano também não é brincadeira, né? Porra, mestre, pô, tá louco. Na época o Decano era o melhor do Brasil, porra. Sim. A gente tá falando do melhor do Brasil. Não, era dos melhores do mundo, né? Do mundo, sem Sim. dúvida, do mundo. Mas do Brasil ele era ícone. Uhum. Então, tipo, o cara vira pra você e fala assim, cara, vai fundo, vai atrás que você vai. Rapaz, depois eu comecei a meter as caras, era todo dia 8, 10 horas de jogo, com o banquezinho já estabilizado ali com 50, 60, 70 mil reais, mais 30 mil dólares, 20 mil dólares na conta. E depois disso só foi sucesso, Calil. Aí as coisas foi dando naturalmente, tive muita estrela, cravei torneio de $1.000 sem saber as regras de jogo. A gente foi indo, cara. Ariel, vamos discutir algumas coisas. A primeira coisa é o seguinte: você chegou lá, bateu 5 mil dólares, mais 3 mil dólares, são 8 mil, viram 16. Mais 50k no clube, você transformou seu dinheiro inteiro de vida, que eram 2 mil reais, mais 500 dólares, você tinha 3 mil reais, você multiplicou por 33. Foi a 66 mil reais na mão do menino que saiu de Salvador, chutado de casa, com todo respeito ao seu pai, expulso de casa, e de repente você está em Balneário Camboriú, um cara que gosta de balada, né? Que gosta de mulher, gosta de balada e tal, com 66 mil reais na mão. Teve um momento na chegada de Balneário que você perdeu, que você ficou perdido, porque o poker é um meio que a gente viu muita gente se perder ali exatamente nisso. Você vai de 3 mil a 66 mil numa semana e fala, eu sou o maior gênio da humanidade, eu sou uma máquina de imprimir dinheiro. Eu acho que a grande diferença minha para outros jogadores é porque eu sempre amei demais o poker. Então eu gostava mais do poker de qualquer outra coisa. Então todo mundo se perde com o dinheiro que o poker dá. E eu, ao contrário, tudo que o poker me dava, eu revestia pra ganhar. Eu tinha mais gana de ganhar. Sempre gostei de festa, nunca deixei de fazer nenhuma festa, pegar a balada 2, 3 dias. Mas quando eu sentava pra jogar, era jogo, irmão. Era 8, 10 horas, todo dia, foco total. Acabava 1h da manhã, balada. Mas chegava no outro dia, meio-dia, eu tava sentado na cadeira, grindando até meia-noite. Então, tipo, essa parada que se perde, já vi muita gente se perder em Balneário, já vi muita gente vir morar em Balneário e voltar com o rabo entre as pernas. Muita mesmo. Inclusive no apartamento que eu morei, nesse apartamento, passou umas 8, 10 pessoas. Ficou eu sozinho no final. Porque todo mundo dava um pulo, fazia um ano ali e falava assim, não, essa vida não dá pra mim. Que é muita droga, é muita confusão, é muita balada. Então, realmente, se o cara não tiver o pé no chão, e graças a Deus que eu falo, tipo, eu sempre fui responsável com tudo. Mas no poker eu nunca fui irresponsável. Eu sempre tratei minhas coisas do poker com muita responsabilidade. Você acha que o fato de você ter uma coisa para provar para o seu pai em casa ajudou você a manter responsabilidade? Você pensava nele na hora que você estava? Totalmente. Eu não podia perder, eu não podia dar errado. Eu não podia, eu não tinha essa opção. Não tinha essa opção, Calil. Todo dia eu pensava nisso, quando eu sonhava com isso, tá ligado? Perfeito. Você falou o seguinte, eu fui para um apartamento que estavam Beto Juju, Robigol, Caio Peçanha. Quer dizer, era de verdade a cobertura do bolo de chocolate de profissionais do poker brasileiro que moravam em Balneário Camboriú, incluindo o Decano, incluindo o Brasa. Quer dizer, era o topo da cadeia alimentar do poker brasileiro em Balneário. Isso passa a ser sua escola? Quer dizer, sentar com esses caras... Com certeza. O ambiente, Calil, o tempo todo era favorável, entendeu? Todo mundo acordava ali e pensava em poker. Então... Cara, você acordava ali, tipo, falando assim, só tenho isso pra fazer, tá ligado? Você não tinha que pensar em outras coisas, em pagar uma conta, em pagar um boleto ali. Tipo, era o dia todo, você acordava, você falava assim, tomava café, sentava na cadeira e ia grindar. Tipo, era tudo propício, entendeu? Tinha uma moça que trabalhava em sua casa, tudo bonitinho, tudo certinho. O cara, quando tá com a cabeça sem preocupação, a preocupação só voltada para aquilo, e se o cara se dedicar 100%, não tem escape, irmão. Não tem escape. Se o cara tiver com vontade, o cara vai longe. Qualquer um vai longe no que quiser fazer. Ariel, você tá me contando que a escola era essa e não tem... Naquela época não tinha escola, a escola mesmo. Quer dizer, onde que tava... Onde que vocês faziam o aprimoramento técnico, além desse instinto que vocês tinham? Vocês iam procurar informação? Quer dizer... Não tinha, Calil. Não tinha, zero. O que a gente tinha de informação, hoje o que o jogador de poker tem de informação é sinistro.
São programas, vários. O que a gente tinha informação era vídeos. A gente pegava vídeos de cara que tava jogando lá um torneio específico de uma mesa final e pegava jogadas do cara, tá ligado? Assistia aquele Dario Manieri, que era maníaco na época. Eram uns caras, assim, uns ícones desse na época, o Elk, que era ícone também. Você pegava esses ícones e ficava assistindo algumas jogadas, mas não tinha lugar pra estudar. Não era salve-se que puder, cara. Era conversando, aprendendo ali, conversando, assistindo o outro jogar. E ia, cara. Era salve-se que puder, cada um criava suas linhas. E eu, tinha que você falando, tipo, eu fui pegando um pouquinho de cada um. Peguei um pouquinho do Decano, peguei o post-flop do Ivan Santana, peguei aquela linha agressiva do Caio Pimenta. Eu já tinha meu instinto muito agressivo também, sempre fui muito agressivo. Eu era maníaco quando comecei a jogar poker, eu era maníaco. Uhum. Eu era doente mental, eu era tipo, queria fazer os outros foldar de qualquer jeito. fui lapidando esse... É porque na época ser muito agressivo, eu acho até hoje que o cara, é mais fácil o cara lapidar um cara agressivo do que você lapidar um cara que seja tight. Porque o cara que é agressivo já teve muito mais tendência a explorar o adversário de alguma forma. Então eu acredito muito nisso. Eu fui lapidando aos poucos, né? Você acha que o cara que é mais agressivo, ele acaba jogando isso? Eu tenho a teoria de que o cara que é mais agressivo, ele tá tanto em situações tão ruins, que ele tá com cartas piores, que ele acaba evoluindo mais técnico, tendo que aprimorar a leitura muito mais do que um cara duro. Com certeza, o cara tá jogando mais pós-flop, com mais situações difíceis. Tem que foldar, fazer os outros foldar, e em situações de river ali, né? Difíceis. Então, com certeza... o cara agressivo tende instintivamente a aprender mais rápido do que o cara tight. Ariel, o Caio Pimenta é um capítulo à parte na história do poker brasileiro no que diz respeito a talento. Quer dizer, quando você falou que você especificamente falou o seguinte, fiquei 4 dias atrás do Caio Pimenta vendo ele jogar. No que diz respeito a talento, ele foi o maior jogador do poker brasileiro de todos os tempos? Gênio. O Caio Pimenta era gênio. A gente tá falando de Caio Pimenta com 18 anos, rapaz. Aham. Tá falando de Caio Pimenta com um moleque com 18 anos, desbancando todas as pessoas que eram ícones do esporte. Todo mundo que, tipo, aquele Dario Manieri, a turma que era do High Stakes Online, que, tipo, era tido como pica, que eram os caras, ele chegava lá e destruía os meninos. Destruía, brincava com os caras. Literalmente brincava, cara. Só que aí, tipo, por outros problemas, ele realmente não decolou depois. Claro que, tipo, estamos falando de um cara que é mais de $1 milhão apto. Sim. Com todo respeito ao Caio Pimenta, pelo amor de Deus. Claro. Te assusta observar que o Caio, desses caras que você falou, quer dizer, você falou do Dario, que ano passado ou retrasado estava na mesa final da WSOP, ano passado. Você falou do Elke Grospelier, que acabou de fechar com o GG Poker. Quer dizer, desses caras, muitos ainda continuam no poker. É curioso, né, Ariel, a gente pensar que... E dos próprios caras que você falou, claro que você vai citar mais os caras que a turma que viraram no poker, eles estão mais vivos, porque eles estão mais presentes, mas muita gente, quer dizer, dessa turma toda que você foi citando, do Decano ao Stetson, porra, tá praticamente quase todo mundo aí, né? Tá todo mundo aí, né? Todo mundo aí, todos os amigos hoje, graças a Deus, a vida me deu, é uma família basicamente, praticamente, né? O Decano mora aqui do meu lado, inclusive, mora 2 quadras de mim. Morei com ele durante 2 anos também, morei com o Decano 2 anos, então, porra, é a família, o Salsicha, tem muita gente que veio, o Foster morou comigo, o Xanon morou comigo, o Robert não chegou a morar, mas dividiu o apartamento porque ele passava férias. Então tem, na minha história de poker, engraçado, todos esses ícones, o Brasa mora aqui em Balneário também, o Ivan Santana morou em Balneário aqui por um bom tempo também. Então todos eles passaram por Balneário e aqui virou, tipo, meio que família, né? Perfeito. Me conta um negócio. Vocês viam os vídeos jogando e tal, mas já tinha ali naquela época uma discussão em fórum, mais ver, quer dizer, os caras discutindo, e alguns desses caras tinham uma representatividade grande. O Ivan Santana é um cara que, se bem me lembro, era um cara que frequentava 2+2, frequentava mais ver. Não sei, posso até estar errando nessa característica. Mas já tinham esses caras que iam grindar o que tinha da pouca informação disponível na época? Cara, o Ivan sempre foi mais teórico, né, dessa turma aí. O Decano já veio de um movimento anterior, sempre estudou livros, já leu alguns livros, mas eu sempre fui da turma que sempre brinquei. Eu não sou da turma do livrinho. Uhum. Eu era daquela turminha que gostava de viver.
é aprender jogando e discutindo. Então eu nunca parei para 2+2, esses fóruns, era o Mais EV. Eu nunca participei de nenhum tipo de fórum. Realmente, tipo, é porque na época, Gali, hoje tá falando de outro tempo, né? Sim. Como eu falei, em terra de cego, quem tem um olho aí. Sempre repito isso. Eu peguei o tempo glorioso do poker, que, tipo, tinha muito dinheiro voando. Quem, tipo, sabia um pouco era lucrativo. E eu peguei e eu sabia um pouquinho mais do que quem sabia um pouco nessa época. Aí depois, quando realmente eu virei jogador online, aí eu já tive que partir para outro lado de estudar também, né? A discussão pré-histórica no poker, Ariel, era a seguinte: a turma do online um dia vai bater a turma do live, e o resultado deu no que deu. Quer dizer, né? isso foi o óbvio, né? Na verdade, a turma do online veio e jantou a turma do live. Claro que todo mundo se adaptou para a live online, mas a turma do online tomou conta. E existia também essa discussão, que era a turma do livrinho. O Stetson lá em 2010 vai falar comigo em entrevista. Porque vocês que são da turma do livrinho, brincando com a gente ali no time do Forbet, ele já fazia essa brincadeira entre a turma do livrinho e a turma do feeling. E o sentimento que eu tenho também é que a turma do livrinho, meio que quem não era a turma do livrinho teve que virar a turma do livrinho, ou não? Teve. Inclusive eu, né? Sim. Inclusive eu. Tive que me adaptar. A grande que eu falo assim, tipo, você tá pouco que não se reciclar hoje é engolido. Uhum. É engolido, é fato. E você tem que estar em um processo de evolução constante. Uhum. Então, poker hoje bacana é isso, que você toda vez que você achar que sabe alguma coisa, você não sabe nada. Você vai ver ali na frente que sua linha vai mudar, ou que você vai aprender uma coisinha, uma linha ali que é um plusinho ali que faz uma grande diferença no resultado final. Então, é engraçado que, tipo, era um grande mito, né, que existia, que a turma do live, eu participei desse movimento, inclusive, né, que a turma do live, que a turma do livrinho, a turma do online não se cria, mas a gente sabe do fundo hoje, que depois de muito estudo, que poker tem que estudar, cara. Se o cara não for muito bom tecnicamente, o cara pode ser muito bom instintivamente e não vai bater o field hoje, é fato. A adaptação foi árdua pro Ariel virar o cara que malhava a turma do livrinho, ter que virar o cara da turma do livrinho. A adaptação foi dura ou foi tranquila? Pra mim foi bem tranquila, porque sempre tive uma grande amizade com as duas partes, entendeu? Eu nunca fui aquele defensor árduo de nenhuma posição. Porque eu sempre fui malandro e eu sabia que tecnicamente o cara tem que ser muito bom pra bater o field. É porque, tipo, o material de estudo era tão escasso que mesmo que o cara fosse bom tecnicamente, seria bom tecnicamente até certo ponto. Porque o material que ele tinha acesso não era o material que talvez, tipo, batesse o jogo instintivo. Uhum. Não sei se você conseguindo ser bem claro. Perfeitamente. Só que a partir do momento que os materiais foram evoluindo, os programas foram evoluindo, era natural que a parte técnica engolisse a parte instintiva do jogo. Obviamente que ainda vai existir um diferencial do cara que é bom tecnicamente com outro que é bom tecnicamente, vai ter a diferença do cara que é bom instintivamente, porque tem muita gente que toma os mesmos cursos, estão no mesmo grupo de estudo, e tem um cara que é melhor que o outro em game. Não tenha dúvida disso, que sempre vai ser, que vai existir isso. Na hora que você soma as três pernas, quer dizer, o conhecimento técnico, a disciplina, que obviamente faz um peso tão grande quanto a parte técnica, e o instinto para jogo. Se você pudesse dividir 100 pontos percentuais, quanto que você diria que é técnica, quanto que você fala que é disciplina e quanto que você falaria que é instinto? Eu sou meio suspeito hoje, viu, Calil? Porque a disciplina, eu te falo, sempre gostei demais, sempre fui de matar o leão, mas eu nunca fui disciplinado. Eu nunca fui disciplinado, sempre a rotina, assim, de querer criar rotinas, de querer marcar o horário, de fazer as coisas. Eu sempre grindei no meu momento, do jeito que eu... Só que a grande diferença é que eu sempre queria. Você entendeu? Eu sempre acordava com vontade. Mas não vale a pena, eu não acho ainda que a galera que cria rotina, fala, eu vou grindar todos os dias desse scoop, vai dar certo. Por um motivo. O cara que tá fazendo ali por obrigação, não tem como ganhar. Na minha cabeça. Não tem como ganhar o cara que tá fazendo por obrigação. O cara tem que estar fazendo por prazer. Então, a disciplina, você fala assim, existe a disciplina para estudo, é legal, mas, assim, a parte técnica instintiva, para mim, é muito maior do que a disciplina, pelo menos no meu caso. Então, vai ter gente que vai defender que,
disciplina de fazer, de fazer as coisas certinhas, vai dar certo. Eu já acho que a parte, se o cara estudar do seu tempo, do jeito que gosta, e ter um instinto bom, o cara vai ser bom, não precisa a disciplina ali porque ainda sou mais da old school mesmo, que do folclore, que o poker player tem que ser um pouquinho malandro ainda. Perfeito, mas obviamente você pega, por exemplo, o que os jogadores portugueses têm feito nas séries, quer dizer, os caras sentam, grindam todo dia, fazem todo dia e certamente trabalhando com uma disciplina que ela é diferenciada. Esse sentar todo dia para grindar todo dia, você acha que o diferencial desse cara tá no fato dele querer todo dia jogar? Querer e gostar, né, do que faz. Eu acredito muito no tá tendo satisfação no que tá fazendo. Porque o cara grindar por grindar ali, só pra dizer que tá fazendo a rotina, tá disciplinado de fazer as horas de jogo dele, o número de mãos, o número de torneios. Todo mundo assim, o cara é disciplinado, o cara faz 1000 torneios no mês. Mas será que o cara tá fazendo os 1000 torneios no mês da forma que deveria fazer? É isso que eu pergunto, assim, disciplina. O cara jogou 30 dias de Scoop, mas será que ele jogou os 30 dias de Scoop da forma que deveria ter jogado? Então, obviamente que, tipo, não pode ser radical também, né? O cara tem que ter um mínimo de criar uma metodologia, mas eu não acredito que seja a fórmula de ser lucrativo é a disciplina, entendeu? É o estudo mesmo, é botar as caras para estudar e para jogar, mas não necessariamente. Porque também você pegou também os melhores caras do mundo, velho. Os portugueses hoje são os melhores caras, os caras que estão destruindo. O INF, inclusive, eu tive o prazer de fazer um FT com o INF aqui no Scoop, agora no evento de 1050, ele destruiu, cara. Ele destrói, ele pega os caras e amassa os caras. Ele amassa no hard stake. Ariel, me conta como que funciona a sua rotina hoje, porque você falou o seguinte, eu não chego o Scoop e eu não faço plano de grindar durante 30 dias. Como que funciona entrou uma série grande, por exemplo, o Scoop está anunciado para começar lá no dia 4 de abril. Como que você olha para isso? Em que isso muda a sua vida e como que funciona a sua rotina de dia a dia? Dá uma passada, assim, em linhas gerais, para o ouvinte ter uma ideia de como que é a vida do Ariel. Primeiro que hoje meu foco não é online mais, né? Já tô jogando muito pouco. Fora das grandes séries eu não grindo nada. Jogo aos domingos, eventualmente. Certo. Porque eu não tenho mais motivação nenhuma. Eu passei, 12, 15 anos da minha vida jogando online. E realmente é muito puxado. E eu acredito muito nisso que eu te falei. Se você não tiver 100% tendo satisfação em fazer aquilo, você vai perder dinheiro. Você vai chegar um momento que se você jogar sem prazer, em vez de ser lucrativo, você vai ser perdedor no jogo. E eu cheguei nesse momento, tive um momento na minha carreira que eu cheguei a esse ponto. Tava grindando porque eu precisava ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo não tava conseguindo bater o jogo porque eu tava grindando sem prazer. Eu tive esse momento. Aí foi o momento que eu entrei no Forbet, que eu pedi. Eu vou dar uma passada antes de responder sua pergunta. Foi o momento que eu entrei no Forbet para pegar as novas linhas, para aprender a usar os programas, para aprender a estudar, para entrar numa. Me ajudaram demais. Comecei a ter prazer de novo no jogo, a estudar o jogo, a ter novas linhas, a ter Aí quando eu saí do Forbet de novo, conversei com ele, falei, cara, não quero mais isso, não quero mais grindar, não tenho mais prazer nenhum em jogar online, tá sugando muita minha energia tá dando pouco dinheiro, eu quero gastar minha energia com outra coisa. Aí eu comecei a fazer business, outros negócios, hoje em dia tem alguns outros negócios. E agora, nas grandes séries, como você fala, eu volto, porque me dá prazer em ver as grandes premiações, as estruturas, e realmente eu volto a todo vapor, cara. Eu volto, mas é porque, como eu te falo, Galil, eu acordo, eu falo assim, amanhã eu vou grindar, tem um torneio tesão, mas tem 2K, devo grindar. Mas se eu acordar também e não tiver com tesão, Galil, eu vou fazer outra coisa, vou sair, vou andar, vou jogar meu CS que eu gosto, porra, vou fazer uma coisa vou brincar com minha filha. Mas eu já acordo no 2K falando assim, é hoje, já acorda almoçando, já pensando, já registrando, toma um banho, já senta. E eu sinto com vontade, eu acabei grindando dos 30 dias de Scoop, eu acredito que me dê 20 dias. 20 dias. E eu nunca tinha me imaginado que eu consegui fazer isso de novo, de 30 grindar 20 dias. Cara, é difícil pra mim hoje fazer isso. E hoje, nesse Scoop foi tão tranquilo, cara. Foi tão tranquilo, eu grindei com a satisfação, com alegria. Apesar de ser uma série com muita variância, que é muito caro, né? Muita cara. Então, você tá gastando 4, 5 mil dólares de dia ali. É difícil, cara, você lidar com isso.
Aí hoje em dia, graças a Deus, tô com uma estabilidade melhor por causa dos outros negócios também. Consegui, jogar meu A-game, eu acredito que em 80% dos dias que eu joguei. Mas eu realmente não crio cronograma nenhum. Dia 4 começa, chega 2 dias antes, eu falo, cara, o que é que eu vou jogar? Eu não criei, eu não sei quais são os eventos todos os dias. Eu olho por alto, eu sei que na terça-feira tem o Tuesday, que eu gosto, tem na quinta-feira tem o trio que eu jogo, então domingo geralmente tem torneios bons. Então, terça, quinta e domingo eu sei que eu vou jogar, mas outros dias eu abro assim, isso aqui tem isso, legal, bacana, vamos jogar isso. E daquele aprendizado lá do Forbet, quanto que o Ariel usa e quanto que o Ariel senta para estudar, para rodar a mão no solver, essas coisas? 0 hoje. Hoje 0, discuto bastante mãos com bastante gente, com os amigos, discuto bastante linhas, com pessoas que estudam bastante, com os melhores. A minha turma, nada menos, era eu não quero ser, era eu, Bitar, Diego Bitar, Padilha, Will Arruda, e tinha mais um que ficava oscilando. Então, nossa turma de estudo simplesmente era essa. Se você pegar esses 4 nomes aí, rapaz, se botar no Sharkscope, acaba o Sharkscope. Acaba o Sharkscope. Então, era estudo, velho. Eram as linhas que a discussão, nossas discussões eram sinistras. Que eu evoluí no Forbet, eu tenho muito a agradecer pra eles. Mas também dei sorte de estar trabalhando com esses caras que eu te falei. Perfeito. E você sente que você devolveu ao Forbet o que eles te deram? Com certeza, com certeza. Primeiro que eu tenho uma amizade muito grande com os sócios, né, com todos eles, uma gratidão enorme por eles. E foi muito bom, cara, para as duas partes. A gente viagens lives, batemos na trave. Acabei não ganhando tanto dinheiro com o Forbet. Eu não me engano quanto a gente ficou up, mas também não vou nem citar o número. Não foi tão pouco assim como alguns podem pensar. Mas eu acredito que foi muito bom, mas pra mim, eu acho como aprendizado de vida. Só que, como eu te falei, eu nunca gostei de seguir ordens e ter patrão, tá ligado? E quando eu tava no Forbet, por mais que eu seja muito amigo deles, eu ainda sentia um pouquinho de ter que dar satisfação. E essa parada de ter que dar satisfação, pra mim, nunca caiu bem. Eu gosto de fazer tudo do meu jeito. Tenho muito problema quanto a isso, de seguir as regras, de fazer as coisas do jeito que os outros me pedem. E como é que isso transpõe pra vida de marido? Quem manda em casa sou eu. Tem que ser. Tô brincando. Tomara que ela não escuta. Não. De vez em quando tem que ceder, não tem jeito. Bacana demais. Ariel, e o Poker Live? Cara, você tem hits maravilhosos. Quer dizer, você tem 2 hits gigantescos em Bahamas, você tem um hit no sul do Brasil de $100 mil, $400 mil. Quer dizer, os resultados seus são muito robustos no poker ao vivo. O poker ao vivo é diferente? Quer dizer, quando chega um BSOP Million, você olha pra ele e fala, cara, eu vou pra lá e eu vou estilo Rock Balboa? Com certeza. Eu sempre brinquei, cara. Quando todo mundo brinca comigo, tem uma frase épica que eu falo e todo mundo fica repetindo, assim, tipo, de tom de brincadeira comigo. Quando eu tô numa mesa de poker, eu não tenho medo de nada, cara. É sinistro, eu me sinto em casa. Eu sinto ali, tipo, é minha casa, ali é meu terreno. E todo mundo ali, pra mim, é um peixe fora d'água ali. Eu quero atacar de todo jeito. Obviamente, quando a gente fala de jogadores tão bons tecnicamente ou talvez melhores, você joga de outro jeito. Mas, principalmente no feed brasileiro, né? Acho que é difícil você pegar uma mesa que você vai achar alguém melhor que você tecnicamente, talvez igual. É difícil achar nas mesas. Então, é bem tranquilo pra mim. Eu gosto muito, tenho muito prazer em jogar. Hoje eu tenho muito prazer em jogar Poker Live, muito mais do que inclusive online, fora das séries. Como eu te falei, eu não jogo mais Poker Online fora das séries. E Poker ao vivo pra mim é um tesão, cara. Eu adoro jogar Poker ao vivo, eu adoro conversar, eu adoro... interatividade pra mim é uma parada muito importante, que Poker online você não tem. Você conversar com as pessoas, você ter uma relação humana que poker não te dá online e te dá muita no live. Você consegue conhecer pessoas de todos os tipos, de todas as situações financeiras, social. É muito bacana. Você conversa com um cara que vem de várias partes do mundo. Eu acho fascinante, cara. É uma escola de vida, o Poker Live. Eu acho muito bacana, velho. Quando você vai para a WSOP, como é que é a rotina de grind? Quer dizer, você organiza a parada ou você chega na WSOP do mesmo jeito? Quer dizer, chega para lá, compra passagem de ida, de volta, não olha porra nenhuma e chega lá e vai dando bainha à medida que dá vontade? Eu olho o dia que eu chego, olho o dia do meu evento e cada dia a gente vai matando um leão de cada dia. O que tá afim de jogar, abre a grade 2 dias antes, fala daqui a 2 dias eu vou jogar isso. Aí abre depois de 2 dias e fala assim, tem aquilo. Vou passar aquele torneio para jogar o outro, mas não faço grade nenhuma, não crio
não crio expectativa no sentido de jogar tal torneio, vou jogar aquele torneio especificamente. Eu vou cada dia, porque eu gosto, eu sinto prazer. Todo dia, pra mim, vai ser um dia prazeroso. Obviamente, você pega, assim, 4 eventos da série que você fala que são imperdíveis, mas a gente não organiza tão certinho. Tem dias que eu passo também que eu acordo cansado na Vegas, que é uma série muito cansativa, que te suga muita energia. É uma cidade que te gasta muita energia, inclusive, principalmente se você estiver runando mal, porque é muita grana que você gasta lá, não só no jogo, mas com hotel, com alimentação. Então, você tá runando um ano que você tá runando mal, cara, você acorda parecendo que tá esgotado mesmo. Às vezes eu pego 2, 3 dias para recarregar as baterias. Mas como eu te falei, cara, eu gosto muito de jogo. Então, tipo, geralmente eu gosto. É onde eu me sinto feliz, é estar ali jogando poker, cara. Então, eu não tenho muito. Eu acordo ali, já olho a grade e vou procurar o que fazer. Caio de um, já me meto no outro e se embora. E vai indo. Bacana demais. Ariel, vamos contar a história triste pro nosso ouvinte? Em 2011, o Ariel Bahia crava o main event do F-Tops. E tem 100 mil dólares na conta. 100 mil dólares já é dinheiro hoje, imagina na época. E de repente a gente amanhece e tem a Black Friday. Você estava nos Estados Unidos quando isso aconteceu, correto? Tava. Na verdade, foi o meu maior hit da minha carreira, né? Foi 350 mil dólares. 350 mil dólares, perdão. E eu tava, tipo, mas já tinha aquele boatozinho, né? Aquele sussurro que o Full Tilt podia dar merda. Isso já depois da Black Friday, quer dizer, Black Friday, já fechou o poker americano, o Full Tilt está ali aos trancos e barrancos agarrando um saque para um jogador, um jogador saca num dia, o outro leva 10 dias e tal, e tá naquele... Aí já existia aqueles burburinho, já era um cenário meio incerto, e você crava isso 350 mil dólares. Eu no mesmo dia eu já falei, vamos sacar isso tudo, né? Aí liga para um cara que compra ficha, já liga para outro e vai atrás. Só que eu consegui tirar 200 e poucos mil na época, mas 100 mil ficou na conta mesmo. E eu acabei perdendo. Foi uma parada que, perder 100k de dólar, velho, tá louco. Aí me abalou bastante. Mas, graças a Deus, acabou sendo um investimento, porque depois de 2 anos, o PokerStars fez um acordo com o governo americano que comprou o Full Tilt, o falecido Full Tilt, né? Que quebrou o Full Tilt, e eles acabaram restituindo toda a grana depois de 2 anos. E aí já veio com dólar, era 3 para 1. Nessa época o dólar estava 1,80, 1,90. Quando voltou, o dólar voltou a 3, né? Quando devolveram. Então acabou sendo um investimento. Veio com juros do sabor. Me conta um negócio, você ligava pro decano, porque o decano estava numa situação similar à sua, só que pior ainda, porque ele perdeu no Full Tilt e perdeu no Ultimate Bet, que aquele ali era fundo perdido o dele. O dele ninguém acreditava que ia voltar e voltou. No Full Tilt tinha bem pouco, eu acho. Ele perdeu uns 10 mil no máximo no Full Tilt. Mas no Ultimate Bet, realmente, ele teve uma parada muito sinistra. Ele cravou um torneio ficou em segundo, na verdade. Ele foi o jogador da série, né? Ele fez miséria na série inteira. Foi mesmo. Ultimate Bet, né? Isso. E você discutia com as pessoas? Quer dizer, você estava com... Ele morava comigo nessa época. Sim, e aí você especificamente está com 100 mil dólares no Full Tilt. E tá o burburinho, PokerStars compra, PokerStars não compra. Como é que tá o Ariel no meio desse tsunami de informação com um caminhão de dinheiro preso lá? E eu tô rindo porque o fim da história é bom, né, Ariel? Se não fosse... Nessa época eu tava tão tranquilo, tava bem tranquilo financeiramente, tava tão suave, tudo dando certo na vida, que, tipo, me aborrecia, mas não me tirava o sono. Porque era tipo, pra época minha era mais 100 mil dólares, entendeu? Não era que dependia daquilo pra viver. Mas realmente, obviamente, me chateava bastante, me deixou, mas deu tudo certo. É que eu falei, tipo, na época eu fiquei chateado, mas também não era coisa que eu ia morrer por causa daquilo. Eu queria continuar jogando e as coisas estavam acontecendo uma atrás da outra pra mim, então, tipo, eu não ia deixar pra ter caído por causa disso. Você foi o jogador que mais ficou, brasileiro, que mais tinha dinheiro no Full Tilt, entre os jogadores? Não sei, Calil, pra ser sincero, eu não sei. Conheci alguns que tinham 30, 40,
mas nunca vi ninguém que tinha tanto quanto eu. Mas também eu não conhecia muito jogador de cash na época. Então, tipo, eu tô falando dos jogadores de torneio, provavelmente eu que tinha mais. Até porque, tipo, eu acho que eu fui um dos maiores winners do Full Tilt. Eu ganhei muita grana no Full Tilt na época. Você tem saudade daquele software? Muita, muita. Era sinistro. Eu até brinco com todo mundo que eu tinha premium account lá. Era sinistro. Eu chegava com 10, 12 blinds na reta final, pegava 2 as, virava chip lead em 2 mãos. Eu sempre falo que o Futilt gostava de mim mesmo. Usava o avatar do Panda, lembra? Que eu sinto muita saudade dele. É o flip, né, Ariel? Porque metade do field de poker gostava, sempre gostou mais do PokerStars, mas quem era defensor do formato Full Tilt, aquele formato videogame, era apaixonado, né, cara? Porra, sensacional. O Full Tilt era demais, pô. Full Tilt era demais. Não posso falar um ai. E era um puta software também pra época, né? Sim. Era um puta software. Claro que o PokerStars sempre foi líder de mercado, porque eles são mega fodidos naquele software dele, que é muito leve e é muito fácil, né? Autodidata pra você mexer ali, é muito fácil, muito simples. Uhum. Sim. Mas o Full Tilt também, tipo, não deixava muito a desejar pra eles, não, cara. Sim, pra época, sem dúvida, de longe, eram os dois maiores do mercado. Não, na minha opinião, o software do Full Tilt é imbatível. Ele sempre foi, na minha humilde opinião, ele sempre foi o melhor. Tem gente que gosta mais do Full Tilt, é verdade. Ariel, a gente vai caminhando para a reta final da entrevista e tem coisas que eu quero voltar lá do começo. A mais importante, evidentemente, é a relação com o pai. Recentemente você deu uma entrevista em que você o cita como um grande ídolo de vida para você. Conta para mim, à medida que a carreira foi andando, quer dizer, à medida que você foi crescendo, porque fica, até onde a gente havia chegado na história, a impressão de que a relação tinha ficado muito ruim quando você foi para o sul do Brasil. Como que ela caminha a partir de então a relação com seu pai? Ficou da minha época de faculdade. Eu fui morar com meu pai quando tinha 15 anos, né? Uhum. Quando eu pude escolher com quem queria morar, eu fui escolher meu pai, porque meu pai, tipo, entendia mais a vida como eu. Certo. Ele gostava de beber, ele não ligava que eu bebia, eu gostava de beber, já era boêmio muito cedo. Eu já fumava também, comecei a fumar muito cedo, comecei a fumar com 15, 16 anos. Ele entendia, já me dava mais área para sair com meus amigos, ele, tipo, não ligava. E ao mesmo tempo ele era um cara muito bem sucedido, todo mundo o respeitava muito lá, a carreira dele. Então, eu tinha muita, tipo, como é que eu posso falar assim, respeito e admiração por ele. Só que, ao mesmo tempo, eu não gostava de uma coisa lá em Salvador. Todo mundo me conhecia como filho de Samuel. Uhum. Isso aí é uma coisa que me incomodava demais. Uhum. E eu falava assim, cara, eu tenho que desvincular, e talvez essa rebeldia também me ajudou a escolher uma coisa completamente diferente, que eu falava assim, não vou fazer direito. Levou a fazer direito uma época, mas depois, quando eu cheguei na faculdade, eu falei, não quero continuar com isso aqui, porque eu não quero. Porque se eu continuar em Salvador ali como estudante de direito, eu ia ser filho de Samuel, ia demorar pra desvincular essa imagem. Entendeu? Porra, e até rima, né? O Ariel, filho do Samuel. Aquele ali é filho de Samuel, filho de Samuel Celestino e tal. E eu nunca gostei de ter esse rótulo, né? Queria ser o Ariel, porra. Agora, o critério também é o pior do mundo, né? A chance de não dar problema era muito grande. Você foi morar com ele porque lá você podia fumar, beber e tinha mesada, porra? É verdade. Ele me dava bastante liberdade. No momento que ele queria cortar, eu já não tinha mais volta. E a relação, no final das contas, melhorou? Quer dizer, voltou a... Depois que os resultados apareceram, que ele viu que não tinha mais volta mesmo, ele tentou reaproximar, obviamente. Não tinha por que eu não queria a reaproximação também. E as coisas foram voltando ao normal. Hoje em dia ele tem orgulho, sempre pergunta como tá indo, quer entender as coisas. Ele parou depois de um tempo, o preconceito, queria entender como era torneio, como eram as coisas, essas premiações, o que eu estava fazendo com imposto de renda. Tipo coisa de pai, essas preocupações normais que o pai tem com o filho. A gente voltou a esse tipo de conversa, né? Graças a Deus. Que legal. E hoje, como você disse, o Ariel é mais empresário, quer dizer, tá, porra, empresas é o que não falta, né? Não tanto, Calil, mas hoje em dia eu prefiro dedicar minha energia muito mais à parte business do que a energia do grind online. Mas eu estou falando, se tiver um torneio live, eu não passo, como alguns gostam de brincar, aposentadoria, longe disso. Eu só deixei de ser grind online. Eu não faço questão de jogar os torneios regulares, não tenho mais saco, não quero gastar minha energia para isso, mas nas séries vai ter o Ariel Bahia, vai estar lá,
nos grandes torneios lives o Ariel Bahia vai estar lá, e jogando, sempre que aparecer oportunidade, eu vou estar fazendo o que eu mais gosto, que eu tenho prazer em fazer, o que eu amo, que é jogar poker, sem dúvida. Ariel, a falta de estudo sua atual, quando você senta para jogar um main event de Scoop, você sente peso na hora que você senta para jogar, mesmo você sentando com gás total para jogar um torneio na hora que ele vai afunilando? Não, a parte técnica não, até porque eu saí do Forbet tem um pouco mais de um ano. Eu saí em outubro do ano passado. E, tipo, o estudo é coisa bem recente. Eu sempre tento, de alguma forma, estar em contato, grupo de estudos, assim, de Discord, estar sempre com 3 ou 4 jogadores de poker, estar sempre discutindo linhas, jogadas. Então, eu estou sempre em contato com isso. Mas eu não sinto falta, o que eu sinto falta mais é como qualquer outro esporte. Você precisa ter, como é que eu posso falar? Tá em forma, né? Tempo de jogo, tempo de bola. Não, exatamente, tempo de bola. Às vezes você chega ali numa mesa e fala, caralho, tipo, vamos lá, né? Vamos bater bola aqui. Aí depois de 3, 4 dias ali no grind, você pega ritmo de novo e já volta querendo engolir os caras. Mas realmente você passa um mês sem jogar online e volta para uma session online, você não vai estar jogando seu game nem aqui nem na China. Mas assim, comecei jogando Scoop. Os primeiros dias de Scoop tava ali, batendo bola devagarinho, meio tightzinho, sem largar o braço, sem confiança. Aí a partir do terceiro dia de jogo ali, você já tá confiante, já tá querendo fazer mais, já tá querendo outplayar os caras, meter bala e vamos pro jogo, né? Vamos que vamos, sensacional. Me conta um negócio, com a fase atual ruim do Vitória e a boa fase do Bahia, o carinho por futebol voltou ou você continua largado completamente de futebol? Não, Bahia é minha vida, Bahia é meu amor, porra. Pra sempre, eu sou apaixonado pelo Bahia. É Ariel Bahia por causa do Bahia. Ah, é? Eu achei que era por causa da Bahia, e é por causa do Bahia. É por causa do Esporte Clube Bahia. Ariel Bahia, doente, que já sofreu na terceira divisão, já foi pra jogo da Série C, acompanhar seu time. E hoje, graças a Deus, com a nova administração aí, as coisas estão indo bem e a gente tende a voltar a ter nossos tempos de glória, se Deus quiser. Bacana demais. Eu pergunto porque na entrevista que você dá pro Vitão, lá em Las Vegas, você fala, tô meio largado de futebol e tal, não sei o que, e aí... Tava desgostoso com a antiga administração. Antes da intervenção, teve uma intervenção judicial no Bahia, né? Tiraram o antigo grupo político que administrava o Bahia, que é um grupo que estava destruindo o meu clube. Você fica meio desgostoso, né? Só tomando porrada e nego assaltando o seu clube, você fica meio com o pé atrás. E depois da interdição judicial, virei sócio torcedor de novo e voltei a acompanhar tudo do meu clube. E a má fase do Vitória ajuda também a dar uma empolgada ou não? Eu não gosto muito de falar do Vitória, não. Deixa ele lá. Time de Série B, a gente nem conversa. Né? Ariel, nós vamos encerrar a entrevista, mas eu tenho uma pergunta que eu preciso te fazer, cara. Não tem jeito de te perguntar, não. Bala. Cadê o cara que você foi pra casa dele passar o Réveillon? Onde que esse filho da puta foi aparecer, velho? Você descobriu? Está anotado aqui na minha pauta pra eu te perguntar se o cara apareceu, quando que apareceu, como é que foi isso, porra? Depois de 6 meses, 1 ano, ele me mandou uma mensagem pedindo desculpa, depois me encontrou na Green Valley, ele me pediu perdão, que foi filha da puta e tal, mas a gente releva, mas não quer amizade também, né? Porra, eu xinguei o cara, mas eu nem conheço, não sei nem quem é, então pelo amor de Deus, não repara essa forma de falar. Ariel, que conversa boa, cara, que legal, bacana demais, que prazer falar com você e poder refazer essa entrevista numa hora tão boa que a gente tá junto, trabalhando junto, e eu tô tendo o prazer de ter um início de convivência profissional com você no Clube das Estrelas, o que muito me orgulha e me dá satisfação. Que bacana. Eu que agradeço, Calil. É um novo projeto nosso aí na Liga Super Poker, espero que dê tudo certo. Vamos trabalhar para isso, né? Sem dúvida nenhuma. Uma última coisa. Recentemente cravou no próprio Paper Poker um jogador que o nome dele era Ariel Bainha. Você viu? Eu conheço a Arthur, ele é um jogador amigo nosso de Valadares. Uhum.
E ele até me pediu permissão, porque eu falei assim, porra, Dudu, a todo mundo, antes de ele cravar, todo mundo perguntando se sou eu, caralho, e tal. Aí ele falou, você quer que eu mude? Eu falei, não, mete bala e tal. Aí depois, no dia que ele cravou, foi engraçado, que várias pessoas me mandaram mensagem me dando, Dando parabéns. Dando parabéns, E eu falava, caralho, não sou eu não, pô. Que sensacional. Que do caralho. Cara, Ariel, não tinha dúvida que o papo ia ser muito bom e foi realmente delicioso. Cara, mais de 1 hora de conversa. Que fantástico, cara. Que prazer te receber aqui no PokerCast. A porta tá escancarada e que satisfação falar com você quase 10 anos depois, né? Quase 10 anos depois, né? Eu fico brincando que somos dinossauros já hoje em dia. Exatamente. Que pariu. Que bacana. Que bacana. Muito obrigado, Ariel. Até a próxima e tamo junto, cara. Vamos que vamos. Valeu, Gui. Valeu, Gui Calil. Eu que agradeço a oportunidade. Essa entrevista, vamos ver se vai ao ar dessa vez, né? Ó, deixa eu te falar, se não for pro ar essa entrevista, o problema não vai ser meu. O problema vai ser da sua conta. Eu vou descobrir quem que dá o azar, hein? Obrigado, Ariel. Valeu. Eu que agradeço. Sensacional, Marcelo Lanza. Ariel Bahia, cara, que cara legal, que história fantástica, né? O ouvinte acabou de ter contato com a história, eu não sabia. Pô, daquela primeira entrevista ele não me contou que ele morou em cima do clube, foi expulso de casa e tal. E cara, que história legal, que legal receber esse gigante do jogo aqui. Grande prazer. Boa, que homem. Lanzinha, e chegamos nas redes sociais. Essas redes sociais dessa semana nós vamos fazer o seguinte, cara. Só lembrar todo mundo que quem quiser, o número tá na descrição dos nossos programas. Mande seu áudio, a gente tem o maior prazer de colocar o áudio do ouvinte no ar. Obrigado a todo mundo que nos twitta, nos Instagrama, manda o PokerCast nos seus grupos de poker. Muito obrigado, obrigado pelo carinho e pela excelente repercussão do programa do Bernardo Shark. Boa. Finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está. Na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube você tem as transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e uma programação super especial durante a quarentena. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker há mais de uma década contando as grandes histórias do poker. E mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanza, sabe aqueles filmes que todo mundo elogia pra você? E aí você fala, você já vai assistir, você fala assim, velho, se ele não for muito bom, eu vou ficar puto. Porque tanta gente, sabe, gente que você respeita a opinião falou bem, gente que você não respeita a opinião de cinema. Enfim, todo tipo de gente fala bem do filme. É o Knives Out, Entre Facas e Segredos, um filme de mistério, parece aquele jogo de detetive. Ele tá no Amazon Prime e eu fui assistir o filme, cara, e o filme é divertidíssimo mesmo. Ele é divertidíssimo, ele é muito bom. Foi sucesso de crítica, foi sucesso de público e não foi à toa, não. Ele é bem divertido. Coisa boa. A minha dica cultural da semana, eu finalizei Hunters, que eu tinha comentado da semana passada, aquela série que trata um pouco do Holocausto e trata dos nazistas vivendo entre os americanos na década de 60. E incrível mesmo, cara. Puta, incrível. Então acabou que eu não consegui buscar nada novo para os coleguinhas, porque eu estava agarrado lá. Mas temos uma dica de jogo. E a dica de jogo, eu não tinha como não falar essa semana. O meu jogo preferido da vida, The Last of Us Parte 2. Semana que vem, que DD, está liberado para compra, já está liberado para pré-compra, ele já solta agora para a galera poder jogar. Então aviso a turma que trabalha comigo, aviso aos coleguinhas que estão me esperando, eu vou atrasar a partir de semana que vem, porque esse é um dos jogos mais sensacionais, está saindo na plataforma do PlayStation 4 e para quem gosta, The Last of Us Parte 2, a Ellen está de volta. Aí sim, @Gui Calil e @Lanza Maia são as nossas redes sociais, Instagram e Twitter. Nos indique, nos dê 5 estrelas, troque sempre suas fichas pelo Fichas.net e de preferência avise que você está trocando por eles, porque você ouviu aqui no PokerCast, e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu!
legends to play. It makes no difference what you say. I do shadow green. The only kind game is the ace of spades. The ace of spades. Playing for the high one, dicing with the devil, a gun with the flow. It's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watch the news. We double up or queen, double sticks of spring, the ace of spades, the ace of spades. You know I wanna lose, and gambler is for fools. But that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the Joker. Machine of the 18, know you wanna see me. Written and win, the dance man's here again. I see it in your eyes, take one look and die. The only thing you'll see, you know it's gonna be the ace of spades, the ace of spades.